Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês continuem na paz, na graça de Deus, que a gente possa seguir em frente aqui nos nossos estudos. Não desista, continue. É importante a gente vá aos poucos crescendo e aprendendo mais da palavra do Senhor. Então, quero te dar esse incentivo aqui no início dessa aula para que você possa continuar, possa se esforçar, principalmente, independente também, assim, mas principalmente se você tem um papel na igreja, seja de liderança, seja de ensino, eu acredito que é indispensável que você busque aperfeiçoar mais seus conhecimentos. Mesmo que você não exerça o ensino na igreja, é importante para todos nós, enquanto cristãos, que a gente tenha cada vez mais esse entendimento da Escritura, né? Que a gente saiba falar para as pessoas qual é a razão da nossa esperança, como a Bíblia nos traz. Então é muito importante que você se firme nesse propósito, que a gente busque se relacionar mais com o Senhor e com a palavra do Senhor de forma zelosa e amorosa, aprendendo e se dedicando nesse processo. As pessoas aí fora se dedicam anos e anos para suas profissões, para ter sucesso profissional e por aí vai, e a gente por vezes gasta tão pouco tempo em aperfeiçoar um pouco mais os nossos conhecimentos bíblicos. Sei que a rotina muitas vezes, na maioria das pessoas, é uma rotina corrida, só que tem esse ponto também, né? Tem umas pessoas que falam, né? Não é que você tem falta de tempo, é que você só não tem essa prioridade. Então, dependendo das nossas prioridades, a gente por vezes consegue se encontrar um tempinho ali. E quando a gente está falando da Escritura e da Palavra de Deus, se você é um cristão, a gente está falando de algo que deve ser, assim, fundamental para a sua vida, para a sua existência, que deve assumir um tipo de importância considerável na sua vida. Ou seja, você deve, sem dúvida nenhuma, separar um tempo considerável para entender melhor isso que você diz que é o motivo da sua existência, basicamente, ou que explica o motivo da sua existência. Me lembrei até agora de, não sei se tem tanto a ver com isso aqui, mas acho que tem um pouquinho, de um humorista um tempo atrás, que no show ele falou algo nesse sentido, e conversando com alguém que era cristão, perguntou, você já leu a Bíblia? A Bíblia toda? Ele, li mais ou menos e tal, não leio tanto. E aí o cara falou, mas a Bíblia é importante para você, né? Ela explica, digamos assim, a sua existência e é a coisa assim que traz o princípio para a sua vida e tal. E você nunca leu isso que você diz que é tão importante, né? Você não passa tempo, não se dedica a isso que você diz que é tão valioso e tão importante. Então, embora foi ele uma piada, mas foi também uma exortação, né? Tipo assim, o cara nem era cristão, esse humorista, mas assim, Deus agindo ele com essa graça comum, para trazer essa coisa pra gente. A gente precisa valorizar, a gente precisa gastar tempo com a Escritura, porque ela é a palavra de Deus. E se a gente realmente crê nessa parada, a gente precisa levar a sério isso e ter um pouco mais de comprometimento. Então é muito importante que você e eu nos dedicamos cada vez mais. E vencer a preguiça. Por vezes eu também tenho um pouco de preguiça para ler, para fazer as coisas que preciso fazer, mas a gente tem que entender que é importante ir, mesmo com preguiça, tentar fazer, porque vale a pena. E por vezes no início não é tão prazeroso, mas vai se tornando prazeroso. Quando você vai começando a entender mais, também vai ficando mais fácil. Então esse pedacinho inicial que foi meio de incentivo para que você possa continuar comigo, a gente continuar aprendendo juntos. E a gente, no vídeo de hoje, vai continuar nessa nossa série, nessa nossa aula, onde a gente está falando um pouco sobre a Bíblia, vários aspectos relacionados à Bíblia. E no vídeo de hoje, na aula de hoje, a gente vai trazer aqui um breve panorama para a gente entender um pouco melhor o Novo Testamento. É bem breve mesmo, mas só para a gente entender um pouquinho esse contexto que já vai nos ajudar bastante. Continuo reforçando que se você não tem uma boa Bíblia de estudo, seria muito legal se você conseguisse adquirir uma. Acho que te ajudaria muito no processo de aprendizado da Escritura. Existem comentários bíblicos que também podem ajudar. Existem livros que são só de introdução. Então tem livros consideráveis, né? Só de introdução do Novo Testamento, do Antigo Testamento, que vão trazer ali vários detalhes, tanto culturais, históricos, teológicos, bíblicos, que vão nos ajudar a entender melhor as passagens bíblicas, os livros bíblicos, os autores e como tudo se desenrola. Então vamos lá, para a gente não deixar essa aula muito grande, né? Vamos direto ao ponto aqui. Gostaria de falar com vocês então um pouco sobre esse contexto antes do Novo Testamento. O que estava acontecendo com o povo, com Israel, com tudo mais antes da vinda do Messias, antes dos relatos que a gente vê ali nos Evangelhos. Então vamos lá.
500 anos antes dessa vinda de Jesus, o povo, né, basicamente 500 anos antes, o povo passou pelo exílio babilônico, que a gente vê ali, que acontece no finalzinho dos reis. O povo é levado para a Babilônia e fica lá por 70 anos exilado. E aí depois que o domínio persa, que tem um domínio persa sobre a Babilônia, Ciro, ele decreta e permite que o povo, o povo judeu volte para sua terra e reconstrua o templo, reconstrua ali as suas casas e que possa retornar para sua terra. E a gente vê isso acontecendo no livro de Esdras, por exemplo, Esdras e Neemias. A gente tem esse processo da reconstrução do templo, dos muros e por aí vai, né? Espero que você já tenha talvez lido, imagino. Então a gente tem ali em 539 a 331 o domínio persa e pós-exílio babilônico, né? Os persas permitem o retorno dos judeus a Jerusalém. O templo é reconstruído em 516 a.C. e os judeus passam a focar mais nas escrituras e surge uma questão que é a sinagoga. Principalmente no caso lá no período do povo na Babilônia, surgiu essa questão das sinagogas. Já que o templo não existia mais, as pessoas não tinham como, né? Não tinha o templo, surgiu esses locais para se reunir, digamos assim, como se fossem igrejas, quase como se fossem igrejas. A gente entende hoje como igrejas, inclusive, dependendo da denominação, ainda se chama por vezes de sinagoga. Não, acho que não, né? Eu confundi com paróquia, mas tudo bem. Mas tinham as sinagogas. Surgiu essa coisa das sinagogas, esses lugares onde você tinha ali reuniões dos judeus e leituras da Torá, da Taná, né? E esse tipo de coisa. Surge o judaísmo pós-exílico, né? Pós-exílico, ou seja, depois do exílio, mais centrado na lei e na esperança messiânica. Esse é um ponto também que vai voltar depois para a gente pensar sobre esse contexto. Depois do domínio dos persas, a gente tem o domínio dos gregos. Então, Alexandre o Grande conquista o Oriente Médio. Alexandre o Grande foi um líder muito importante, né? Um líder grego muito conhecido. Você que talvez estude um pouco mais de história já ouviu falar. E Alexandre o Grande domina, assim, na época, quase o mundo inteiro conhecido, na época, assim. Um grande império, realmente. E eles começam um processo que chama de helenismo, ou seja, eles começam a impor a cultura deles a todos esses lugares onde eles vão dominando, digamos assim. Tanto é que é tão forte esse domínio deles, eles são assim, um império tão dominante, a língua grega se torna oficial, assim, tipo, quase como é o inglês hoje, que é quase uma língua universal. Qualquer lugar do mundo que você for, você por vezes vai encontrar alguém falando inglês, ou por vezes é importante que você saiba falar. Na época era o grego. O grego era essa língua muito falada, que se tornou assim realmente muito importante. A gente tem a tradução da Bíblia hebraica nessa época para o grego, na Septuaginta. Os judeus são pressionados a adotar os costumes gregos, em certo sentido, mas os gregos eles trabalham de uma forma interessante, porque eles não necessariamente queriam impor aos povos que eles dominavam para seguir totalmente o que eles queriam. Então, diferente dos babilônicos, por exemplo, dos assírios, que dominavam e pegavam essa galera e levavam para a terra deles, imagina o trabalho que dava, né? Toda a situação, como é que ficava, de levar essa galera para um lugar distante, colocar na cidade, e a cidade, por vezes, tem que ser, não está preparada para tanta gente, todos os problemas que talvez aconteceriam disso daí, né? Toda dor de cabeça. Então, o Alexandre o Grande, ele pensou de uma forma diferente, tipo assim, não, a gente não precisa impor a nossa cultura a eles totalmente, a gente não precisa dizer que eles têm que adorar nossos deuses, ou obrigar eles a adorar nossos deuses, ou trazer eles para nosso lugar, para nossa cidade aqui, seja Alexandria, seja onde for. Não, a gente pode dominar eles, deixar eles ficarem na terra onde eles estão, na terra deles, adorarem os deuses deles lá, contanto que não dê dor de cabeça pra gente, até onde não mexer com nada que a gente está fazendo aqui, beleza? E eles pagam impostos pra gente. Então, se eles estiverem pagando impostos pra gente, tá tudo certo, tudo bem, tudo tranquilo. Então, foi meio assim que ele foi trabalhando, né? A gente tem em 167
antes de Cristo. Esses números, galera, tipo assim, a gente fala aqui, né, os anos, eu nem recordo muitas vezes, é porque realmente não sou tão bom assim com lembrar datas, e talvez você também não consiga lembrar totalmente, mas só para você ter uma ideia, né, porque a gente tem na Bíblia, eu falei isso aqui, né, a gente tem um período entre o Antigo e o Novo Testamento que a gente chama de período interbíblico ou intertestamentário, que algumas pessoas chamam de silêncio de Deus, né? Que é um período de 400 anos onde a gente, meio que Deus não fala, de certo sentido, tipo, a gente não tem profecias ou escritos esperados por Deus, embora a gente tenha tido nesses anos vários escritos que a gente não considera como escritura, como palavra de Deus. Os católicos, eles assumem alguns desses livros, a gente na Bíblia protestante, na Bíblia evangélica ou Bíblia cristã protestante, a gente não considera esses livros dessa época como inspirados por Deus. Eles até podem ser usados como fontes históricas, mas não foi entendido por várias questões que esses livros eram livros que deveriam estar no cânon, que a gente já falou muito tempo atrás, né? Que é os livros que a gente considera como, de fato, inspirados por Deus. Então, nesse processo, nesses 400 anos que a gente tem na nossa Bíblia, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre Malaquias ali, né, e o início ali dos Evangelhos, acontece muita coisa ali. Então, a gente tem vários desses revoltas e processos que vão acontecendo ali com o povo, que vão gerar todos os burburinhos ali, o contexto que vai acontecer tudo aquilo ali, que vai culminar na vida de Jesus. Então, a gente tem nesse período a revolta dos Macabeus, o domínio asmoneu. Então, Antíoco Epifânio profana o templo. Então, nessa época, o Epifânio, que era um governante, se não me engano, do Império... caramba, eu esqueci o nome do império aqui. Do dinastia dos Asmoneus, mas acho que era dos egípcios. Mas, bem, isso aqui, tá vendo? Por isso que é legal a gente ter um negócio para consultar. Mas, beleza. Ele profana o templo. Ele domina ali sobre eles e ele coloca... Há um momento ali que é colocado deuses gregos no templo de Jerusalém. O templo que deveria ser o templo de Yahvé, o templo do único Deus. Eles colocam Zeus, colocam outras estátuas e ídolos ali dentro do templo para serem adorados. E os judeus se revoltam, né? Alguns judeus ali claramente se revoltam para purificar esse templo. E tem uma revolta que, né, rola uma guerra considerável que a gente chama de revolta dos Macabeus, que foi basicamente ali quem foi na linha de frente nesse processo, os judeus macabeus. Passada essa questão, deixa eu falar um pouquinho sobre um outro domínio que acaba acontecendo também sobre eles ali, que é o domínio dos romanos. Então, em 63 a.C., a gente tem esse Império Romano dominando ali sobre Israel, sobre Jerusalém. E tem uma coisa muito interessante, porque acho que é o Augusto, César Augusto, que estava governando o Império Romano nesse momento, e ele era o filho, se não me falha a memória, do Júlio César. E aí tem toda essa questão que ele havia falado, as pessoas falavam meio que essa ideia de que esse César Augusto ele era como se fosse o filho de Deus governando, porque o Júlio César ele se autoproclamou Deus, basicamente, ele dizia que era um Deus. Então, esse filho dele, as pessoas falavam, é o filho de Deus que agora está governando, é o filho de Deus. E é interessante esse paralelo, porque a gente vai ter, então, vindo de fato, genuinamente, o Filho de Deus na Terra. E não é César Augusto, é Jesus Cristo. Então, Roma conquista Jerusalém e impõe sua autoridade lá. Herodes, o Grande, se torna o governador, né, ali, romano, que reforma o templo e tenta meio que agradar os judeus, os romanos, ficar naquele processo ali. A Palestina é dividida em províncias sob o controle dos romanos. A gente tem todo esse processo. E a gente tem esse período que é chamado de plenitude dos tempos, e o fato de estar no Império Romano ajuda, porque, como eu falei, como eles não estavam impondo às pessoas que eles dominavam para seguir uma determinada religião, ou não era uma coisa tão... tinha uma certa paz que é chamada de Pax Romana, então não estava... era um momento da história que não estava tendo tanta guerra assim, estava um negócio um pouco mais pacífico, vamos dizer assim. Roma tentava trazer esse tipo de paz, de bem-estar, digamos assim, contanto que você pagasse seus impostos, meio que estava tranquilo. Era meio que isso assim, quase. Você não der dor de cabeça, você não mexer muito com o sistema, estava tranquilo. Eles constroem muitas coisas, eles constroem estradas interligando vários lugares, isso vai ser útil depois para a pregação do Evangelho. Então os discípulos e o próprio Jesus vão usar essas estradas para comunicar a mensagem do Evangelho.
Então tem todo esse fator, essa liberdade, de certa forma, que se tem ali, de poder adorar, de os judeus poderem fazer os seus rituais, poderem adorar, poderem ter ali a sua vida religiosa meio que em paz, assim, sem ser, sem sofrer represária por conta disso. E a gente teve nesse período todo, dessas revoltas, desse processo, vários grupos religiosos que surgiram. Então a gente tem os fariseus, que eram muito rígidos na lei, na tradição. E essa rigidez toda também se deu, porque como eu estou falando, teve todos esses domínios ali, e que geraram uma série de questões. Então a gente teve outros deuses sendo colocados no templo, a gente teve toda a cultura dos judeus ali sendo deturpada e sendo violada. E isso fez com que algumas pessoas, alguns grupos, se tornassem muito radicais para manter as suas regras e as suas leis bem fundamentadas, para não sofrer esse tipo de coisa. Então eles eram muito rígidos, a gente vê essa rigidez deles em vários momentos, né? Mas faltava uma sensibilidade, claramente. A gente tem os saduceus, que eram ligados ao templo e à elite e rejeitavam a ressurreição. A gente tem os essênios, que eram retirados no deserto e aguardavam o Messias. A gente tem os zelotes, que também era um grupo que aguardavam tanto esse Messias, essa mudança, só que eles eram revolucionários, eles iam para a força bruta. Então eles eram a galera que queria derrotar Roma na base da marra, da violência mesmo, assim, da espada. Só que eles eram claramente... não eram tantas pessoas, né? Então era complicado fazer isso acontecer. Nesse processo, nessa época, como eu falei, a gente tem as sinagogas, que são esses centros que se tornam esses lugares de ensino, de adoração, especialmente fora de Jerusalém. E cresce nesse período também essa certa esperança messiânica. O povo está aguardando o libertador e uma restauração. Se a gente for olhar para esses últimos 400 anos ali antes da vinda de Jesus, são 400 anos muito dolorosos, muito complicados, difíceis. Desde o exílio, aí volta para a terra, mas continua uma situação meio complicada, então reconstrói o templo, mas o templo já não tem aquele glamour todo, os muros e a cidade já não tem aquele glamour que se ouvia de antes. Eles voltam a ser dominados por outros povos. Eles veem a fé deles sendo afrontada. Então tem toda uma situação ali que vai gerando um desgosto, um desconforto. E aí essa expectativa do Messias vai sendo cada vez mais forte, né, para muitas pessoas, que é a ideia desse libertador. A gente precisa de um libertador, a gente precisa de alguém que vem e chuta o pau da barraca, digamos assim, né? Então a expectativa deles era muito essa, dos discípulos a expectativa era muito essa, desse que vai vir chutar o pau da barraca, vai resolver a parada. Só que aí que a gente tem esse ponto, que eu até conversei com vocês, acho que na última aula, em uma das últimas aulas, sobre qual a expectativa que a gente tem quando a gente vai para a Bíblia. Então o que a gente está esperando encontrar? Qual a expectativa que a gente tem? É que Jesus vai resolver determinada questão da minha vida? Ok, mas ele talvez queira resolver mais do que você pensa que ele tem que resolver. E tinha um pouco disso também, a expectativa. A gente vê vários momentos, né, nos evangelhos em que a gente percebe que a galera não está entendendo muito bem que reino é esse que Jesus está falando. Porque na cabeça de muitas pessoas, o líder, o Messias, seria um cara militar, seria um cara que vinha com a base da espada, que ia formar um exército e ia dominar, ia para cima de Roma, dominar e impor o reino perfeito de Deus. Só que o que Jesus estava de fato fazendo era mais profundo do que só libertar eles do Império Romano. Era construir um império, digamos assim, né, um reino no coração deles antes de construir um reino físico. Então, antes de impor um reino físico na base da marra, era mudar o coração. Porque o que acontece? A gente vai vendo ao longo do Antigo Testamento que você tem ali reis, alguns deles até meio que se salvam um pouquinho, digamos assim, não são tão ruins, que é o caso de Davi, né? De Salomão em algum nível também, ali e aqui, mas ele tem uma escorregada complicada. E a gente tem um outro rei ali que se salva, digamos assim. Só que não resolve. Por quê? Porque o problema desse povo era uma questão sobre coração também. Então, se a gente for ver vários embates de Jesus com os fariseus, por exemplo, a questão está muito nisso também. O coração, precisa ver um novo nascimento, quando Jesus fala, por exemplo, com Nicodemos, né? Que é um dos representantes dessa galera da lei, um tanto rígida, que tipo assim,
o reino de Deus, ele só ia acontecer se houvesse essa mudança, esse novo nascimento no coração das pessoas de fato, para que eles pudessem enxergar e viver esse reino. Porque senão não ia adiantar ir lá e dominar sobre Roma, porque ia virar bagunça de novo. Eles iam se perder de novo e ia vir outro império qualquer e ia dominar sobre eles de novo. A história ia ficar se repetindo num looping constantemente, se não houvesse uma mudança mais profunda de mentalidade e de visão deles. Eles iam continuar novamente caindo nas mesmas coisas. Não ia resolver. Então, o Senhor vai fazendo esse processo de uma mudança que é mais profunda, que vai no coração, e que faria com que eles conseguissem experimentar esse reino de Deus mesmo sob o domínio de Roma. Porque se houvesse uma mudança do cenário, Roma fosse derrotada, né, na base da força da violência, sem que houvesse essa mudança de coração e de mentalidade desse povo, não ia resolver. Eles iam transformar esse reino de paz e de justiça num reino infernal novamente. E iam ser dominados, escravizados de novo. Se não houvesse antes essa limpeza de fato mais profunda, para que esse reino de Deus pudesse realmente acontecer. Então é muito interessante a gente perceber isso também. A gente tem passagens assim, né? Pedro cortando a orelha do soldado, né? E outros momentos ali que a gente vê que os discípulos estavam meio que esperando quando vai ser o momento de a gente ir para cima, de a gente pegar a espada e resolver. E não era desse jeito que ia acontecer. A história ia desenrolar de uma forma diferente. Com esse Cristo, com esse Messias, com esse libertador, acabando morrendo numa cruz. Aparentemente, na nossa perspectiva, parecendo até que foi derrotado, né? Esse reino de ponta cabeça, né? Como assim a gente vai resolver na base do amor? Como assim a gente vai resolver na base do perdão? Como assim a gente vai resolver dando outra face? Não faz sentido. Parece um reino confuso comparado com o que a gente vê nesse mundo. Mas é esse reino de mudança, de transformação, de olhar por uma outra ótica que Jesus estava propondo. E é isso que ele propõe para nós. Então, o Novo Testamento, ele vai também mexendo com a gente nesse processo de mexer com as nossas expectativas e o que a gente acha que de fato é e por vezes não é. E como as coisas são resolvidas de forma diferente do que a gente imagina. Então a gente depois vai achando que é só fazer isso e isso. Só que a gente percebe que não, é mais profundo que só isso e isso. Tem outras camadas aí. Tem outras coisas aí que a gente não tinha percebido. A mudança por vezes vem de uma maneira que inicialmente pode parecer não tão legal, pode parecer dolorida, mas é uma mudança mais definitiva e verdadeira. Discipulado, é nascer de novo, é novo nascimento. É mais difícil? Em tese é mais difícil. É mais dolorido? Em tese é mais dolorido. Mas é também a única saída, evidentemente. Senão a gente continua nesse loop infinito de ser dominado por nós mesmos e divididos e dominados pelos outros povos e fica nessa. E não para. Então é isso, um resuminho básico aqui desse contexto todo do Antigo Testamento, do Novo Testamento no caso aqui, né? A gente tem esse contexto histórico que faz diferença, que impacta para que a pregação fosse adiante. Então, como a gente tem nesse momento um governo, como eu falei, que não estava necessariamente tão preocupado em impor uma religião específica, tinha uma certa liberdade de crença. É claro que, tipo assim, Jesus reunindo multidões e multidões, é claro que alguma galera ou outra de Roma ali talvez olhava como, tipo, um olhar meio, opa, vamos ficar de olho aqui, porque se esse cara inventar de fazer alguma doideira aí, tem que ficar atento. E os próprios fariseus ali, esses outros, alguns deles tinham uma certa relação com os romanos, para tentar meio que manter uma parada meio assim, a gente não mexe com vocês, vocês não mexem com a gente, e a gente vai tentando se resolver aqui na tranquilidade. E aí você vê esse líder surgindo assim, se autoproclamando, né, falando que é Deus, falando que é o Messias, gerando toda essa coisa. Os fariseus também ficavam meio, opa, peraí, vamos segurar isso aqui. E principalmente, a gente consegue entender um pouquinho o sentimento de alguns fariseus, porque pensa bem, como eu falei, nos últimos 400 anos, o tanto de coisa que esse povo enfrentou, e deturpação, loucura e tudo mais, domínio de outros povos, eles ficaram com esse pé atrás, essa segurança, de certa forma, de, opa, peraí, não vamos dar crédito para qualquer um.
difícil assim, a gente pensar sobre isso, mas é interessante a gente olhar para essa ótica também. Outro ponto que eu queria incluir aqui sobre esse assunto dos fariseus é também esse lado de que alguns deles até poderiam estar mais ou menos vendo no Messias, né, no Jesus de fato, essa messianidade, até pelo fator dos milagres e de tudo que Jesus estava fazendo. Eles até poderiam estar mais ou menos percebendo que poderia ser o Messias, mas muitos talvez receosos, com medo realmente de perder suas posições de influência, de perder ali, né? Eles estavam por vezes confortáveis da forma que estavam, em certo sentido. Então, para eles assumir também Jesus como Messias, custava algumas questões, né? Tanto que é um tanto do conflito do Nicodemos, né? Será que vale a pena? Como é que vai fazer? Vai perder o prestígio? Vai perder os lugares de destaque? E muitos deles preferiram se manter no lugar de destaque, no lugar confortável, na hipocrisia, por vezes da forma como eles deturpavam também um pouco algumas coisas ali, ou não entendiam, ou não queriam entender, muitas vezes, né? Aquela coisa de que o pior cego, por vezes, na verdade é o que não quer ver. Então, a gente vê muito vilania nele nesses aspectos, né? Digamos assim, eles como vilões da história também, nesse sentido de não quererem ver e de se acomodarem, né? E não quererem, no fundo, para eles era mais confortável por vezes ficar da forma que estava e só ficar meio que com aquela imagem meio assim, o Messias vai vir e tal, mas não precisa ser agora, né? Tipo assim, deixa a gente ficar confortável aqui. Se a gente for parar pra pensar, é até um pouco a postura que algumas vezes a gente tem, né? Tipo, eu quero que Jesus venha, mas tipo assim, não precisa vir agora, né? Deixa eu ficar confortável aqui e tá beleza, porque eu tô bem, né? Sem pensar que os outros estão sofrendo, os outros estão perecendo. Então, eles ali estavam por vezes de bem, estavam por vezes confortáveis com a situação do Império Romano, mas não estavam pensando, por exemplo, no povo que sofria, no povo que tinha que pagar impostos, no povo que né, vivia uma certa opressão do Império Romano. Não era uma coisa tão confortável, era confortável para alguns, né? E eles preferiram então se manter nessa. E Jesus representava uma mudança que eles não estavam tão preparados para enfrentar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham me acompanhado até aqui. Como eu falei, nas Bíblias de estudo, por vezes a gente tem uma linha do tempo que facilita. A gente tem, por vezes, mapas e outras coisas assim que nos ajudam a entender o contexto. Introduções, geralmente, antes de cada parte ali, que também facilita para que a gente entenda melhor o que está acontecendo. A gente ir para o texto e a gente começa a entender por que o Senhor falou isso e aquilo com essa pessoa. Por que essa pessoa está pedindo isso ou aquilo? A gente vai entendendo os contextos, né? E vai ficando muito mais claro para a gente. Isso faz toda a diferença. Lembre que toda história, que todo texto, ele tem contexto. Ele foi escrito em um lugar específico, num momento específico, num dia específico, com uma série de coisas acontecendo no mesmo momento. Isso vai influenciar também. Então, se a gente não entende o contexto, a gente vai ficar perdido. Então, acho que isso aqui, porque essa aula pelo menos sirva para que você entenda que, tem um monte de coisa acontecendo antes e depois e durante, que vai influenciar nesse processo. E que a gente precisa tentar entender melhor para que a gente entenda melhor o que o texto está falando com a gente também. É isso, meus amigos. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado dessa nossa série, falando um pouquinho mais sobre esse aspecto da Bíblia. E a gente vai continuar falando sobre outros assuntos também. Continue com a gente aqui. Como eu falei no início, não desista, se mantenha firme, que a gente vai chegando cada vez mais próximo do Senhor, aprendendo do Senhor, para se tornar discípulos que o amam, que o buscam e que vivem esse reino aqui nessa terra, né? Que vivem esse reino para além de um reino físico, de um governante militar, mas a gente entendendo que esse reino de Deus, ele vai mais profundo, porque ele destrona esses reinos e esses domínios do nosso coração, para nos trazer de fato para um reino de paz eterno e de amor. É isso, meus amigos. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. E a gente se vê, com a graça de Deus, na próxima aula. Um abraço.